Começa agora, programa Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta. Muito bom dia para você, meu amigo ouvinte da Rádio Brasil Central, AM 1270. Está começando mais um programa Conexão Ambiental. Muito bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a nossa rádio pelas ondas curtas, médias e tropicais de qualquer lugar do Brasil e do mundo. E uma ótima manhã para você que também nos sintoniza ao vivo pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 27 de maio de 2016. Esta é a nossa edição de número 46. É isso aí, Emerson Kran, muito bom dia para você, meu amigo. O tema de hoje, processos criativos da cidade, promete, né? Pois é, bom dia também para você, Ernesto Fleury. Vamos embora, né? Vamos caminhar? Vamos caminhando e você, claro, pode participar através do nosso Facebook. Olha só, Conexão Ambiental, né, Kran? Conexão Ambiental no Facebook para a sua participação. Hoje, infelizmente, nós não temos o WhatsApp. Infelizmente não temos o WhatsApp. Mas você também pode ligar e participar aqui conosco no 3282-8780. Vamos debater hoje os processos criativos da cidade. É isso mesmo. A iniciativa de pessoas e grupos em promover o desenvolvimento da cultura e empreender movimentos culturais e buscar desenvolver de forma econômica toda essa efervescência nas cidades, nossos espaços de vida e também de relacionamento. Em um lugar onde não há atividades culturais, a violência vira espetáculo. Ambiente de cultura e meio ambiente saudável. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com muitos convidados que estão se ajeitando aqui na bancada, mas antes a gente vai ouvir o nosso editorial. A iniciativa de pessoas e grupos em promover o desenvolvimento da cultura e empreender movimentos culturais e buscar desenvolver de forma econômica toda essa efervescência nas cidades são também responsáveis em manter viva uma série de elementos da cultura que imprime nas cidades características únicas de cada região, seja na música, no teatro, na dança, seja nas inúmeras formas de expressarmos o sentimento humano. As artes criam sentimentos de cuidado com a vida e os espaços de expressão dessa vida. Ou seja, cultura promove equilíbrio no ambiente. Quando há respeito pela vida, é o meio ambiente que ganha e ganha também a cidade. Em cada lugar onde não há atividades culturais, a violência vira espetáculo. Ambiente de cultura é meio ambiente saudável. O Conexão Ambiental de hoje debate a cultura como espaço de desenvolvimento de valores que permitem nos conectar à vida, da manutenção de valores que permite nos enxergar como construtores de sentimentos que valorizam os espaços. Espaços como a rua, a praça, o beco. A cidade é o espaço onde a vida humana acontece e ela deve buscar toda forma de expressão onde essa vida seja uma harmonia consigo e com todos. Processos criativos da cidade é o tema da nossa conversa de hoje. Conexão Ambiental. Debate. Olha a hora certa aqui na Rádio Brasil Central, 10 horas 6 minutos. O Conexão Ambiental de hoje conversa sobre, né? A gente debate sobre processos criativos da cidade. Pode parecer um pouco complicado este tema, né? Mas nós vamos explicar eles daqui a pouco para você, nosso ouvinte, nossa ouvinte. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central, Luiz Fragelli Castanheira, ele que é formado em História, possui MBA em Meio Ambiente, em Políticas Públicas e Culturais. Conosco também Cristiano Cunha, ele que é formado em Administração, integrante do projeto Boca do Lixo. Conosco também Noá Luiza,
bailarina clássica, cursou comunicação social, é coleguinha nossa aqui, ó, Ernesto. Que legal, né? hein? Hoje atua em diversas áreas da produção cultural, representa o SIGO, olha só que coisa interessante, Circuito Goiano de Coletivos Culturais, grupo este que se dedica a mapear e criar métodos de sustentabilidade e circulação de conteúdo pautados na economia criativa para grupos culturais em todo o estado de Goiás. Ela também é vice-presidente do Conselho Municipal de Cultura lá de Anápolis, gestora do Centro Cultural Joana d'Arc, que integra a Associação Nacional de Estabelecimentos Culturais. É também diretora executiva dos festivais Berro de Carnaval e Paralelo Sonoro, que acontece em Anápolis e integra a Rede Brasil de Festivais. Bom dia, Noah. Sobra tempo para um cafezinho, Noah? Bom dia, obrigado pelo convite. Sobra tempo pro cafezinho, porque isso não é nem trabalho, isso é qualidade de vida. Beleza, legal, gostei. hein? Nós começamos bem hoje esse programa, viu? Bom dia, Cristiano Cunha, lá do projeto Boca do Lixo. Eu que sou fã desse projeto aí. Cristiano, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Conexão Ambiental. Bom dia a todos os ouvintes. O projeto Boca do Lixo atua aí há quase 10 anos fazendo arte e educação ambiental, e é uma alegria pra gente poder falar um pouco do projeto aqui no Conexão Ambiental. Pois é, uma ótima manhã também ao Luiz Fragelli. Seja bem-vindo, Luiz. Bom dia, Emerson, Ernesto e todos os ouvintes. Obrigado, prazer estar aqui. Ernesto Fleury. O Luiz Fragelli, que trabalha no SESC, na coordenação dos eventos lá. Você poderia falar para os nossos ouvintes, Fragelli, sobre esses eventos lá do SESC Anápolis que estão acontecendo desde a semana passada e vai até o final de junho, não é isso? Isso. A gente começou com a Feira do Cerrado, o Seminário de Cultura, Economia Criativa e Eventos Sustentáveis, onde até tivemos uma mesa, eu e a Noah estávamos presentes, que falava sobre processos criativos na cidade. Essa semana a gente tem, esse final de semana a gente vai estar no Parque Ipiranga com oficinas de arte e educação ambiental e com exibição de filmes ligados ao meio ambiente também. E a partir de domingo a gente está com a mostra de música Sons e Sabores do Cerrado, que vai até o dia 4. E no dia 3 e 4 de junho teremos o Seminário Anapolino de Educação Ambiental, que é uma parceria com todas as universidades de Anápolis. O tema esse ano é Água, Vida que Brota no Cerrado. Beleza. Legal. Lembrando aí, Ernesto, que semana que vem, de 1º até o dia 5, dia 6, é a Semana Nacional, Semana Mundial, aliás, do Meio Ambiente, né? Maravilha. E aí o Sesc Anápolis Dia 5 é o dia sai na internacional. frente, o Dia Internacional do Meio Ambiente. É Bem isso que eu ia lembrado. até perguntar sobre essa questão, o SESC fazendo todos esses eventos nesse sentido, do meio ambiente, dessa capacitação com as pessoas, levando essas ideias, qualificando o cidadão lá de Anápolis, trazendo esses assuntos em pauta. Quando é que vai chegar isso a Goiânia? Vocês têm algum tipo de negociação com o pessoal aqui de Goiânia? Aqui acontece também. O Faisalville, ele faz a Feira do Meio Ambiente, né? E esse ano estão com uma programação bacana, acredito que é em setembro. E a gente leva o projeto para onde dá, tá? Onde chamam a gente está levando o projeto. O projeto tem 10 anos, a gente faz 10 anos em 2017. A gente já visitou várias cidades de Goiás com o projeto sendo chamado. É só chamar a gente que a gente vem. A Noah estava falando em off ali com a gente sobre essa questão de Goiânia já ter sido o celeiro das grandes discussões de projetos culturais em nível nacional, né, Noah? O que aconteceu, desarticulou, o que está acontecendo, o que pode melhorar? Bom, a gente costuma contar uma historinha assim, ó, de 10 anos para cá. Uma nova forma de ver e trabalhar a cultura, uma nova forma de organização da sociedade civil, de grupos culturais, de artistas, que nos últimos 10 anos tomou corpo em território nacional. E Goiânia, sem dúvida, Goiás, foi referência, foi berço para as primeiras articulações, para os primeiros encontros de produtores do Centro-Oeste, do Acre, do Sudeste, e discutindo uma questão, uma nova cultura vinha por aí, nas periferias, no Brasil profundo, e a gente tinha um eixo Rio-São Paulo da cultura de difícil acesso, de difícil permeabilização por esses novos artistas, essa nova safra, se tratando mais da música, que é a minha atuação mais direta,
dentro das artes, do trabalho do coletivo. Então, a gente tinha dificuldade de acesso às rádios, à TV, e uma alternativa precisava ser criada para escoar toda essa produção cultural que emergia nos porões, nos interiores, nas periferias. E Goiânia foi, sim, há 10 anos atrás, a capital, devido aos festivais de música independente, as produtoras, Goiânia Noise, Bananada, Vaca Amarela, Monstro Disco, Fósforo, Construtora, pioneiro no estado de Goiás, então recebeu em Goiás os primeiros encontros, as primeiras articulações dos grupos que hoje surgiram a Rede Brasil de Festivais, Casas Associadas, antigamente era a Brafim, Associação Brasileira de Festivais Independentes. Enfim, então há 10 anos atrás, Goiânia foi sim o berço das primeiras discussões, onde se criava um mercado paralelo, uma alternativa paralela, um mercado de circulação que passava pelos interiores, por todas as regiões do país, fora essa dificuldade de imersão no eixo Rio e São Paulo. Eu digo assim, o business do mercado cultural, assim, da indústria cultural. Então, há 10 anos foi uma articulação que começou a se formar e dar espaço para novos artistas, novos grupos culturais, que foi daí também esse surgimento dos coletivos, esses mídia ativistas que hoje a gente vê na comunicação independente tão forte, desempenhando um papel tão importante no contexto político do país. Olha só, e por falar em coletivos, né, em 10 anos para cá, justamente foi o que o Cristiano Cunha falou, ele que é integrante do projeto Boca do Lixo, é de 10 anos, foi justamente, vocês estão fazendo 10 anos, Cristiano, é isso, né? E foi justamente nesse momento que surge o projeto Boca do Lixo. Faz rapidamente pra gente aí um histórico sobre o que motivou vocês a criarem esse projeto, que tem esse nome e o que vocês fazem. É um ciclo, né, de 10 anos de produção que a gente vem contribuindo com o Estado. Nós todos aqui somos dessa mesma safra, né, de 10 anos de trabalho que se completa o ano que vem. E a gente vem também analisando estudo e colocando estudo na balança para ver como que será os próximos 10 anos. O nosso projeto ele surge com duas demandas: a questão do engajamento dos jovens com relação ao protagonismo ambiental e também para tirar da cidade de Anápolis essa questão, a cidade não tem nada para fazer, a cidade não tem para onde ir. Então essa posição de reclamação a gente inverteu, né? Em vez de reclamar, vamos atuar, vamos mudar o verbo. Então, na praça pública, os meninos que hoje ainda trabalham no projeto, que é o Zé, que é a Amanda, começaram a reunir jovens para poder tocar ritmos tradicionais brasileiros com instrumentos reutilizados do lixo. A gente viu que houve uma mobilização interessante. A partir daí a gente foi apurando o projeto, apurando os produtos do projeto, as ações do projeto, e hoje a gente atua nesse campo da arte e educação, trabalhando com projetos sociais, visitando escolas, uma série de coisas que é a nossa contribuição, tanto para a educação ambiental quanto para a facilitação do acesso à cultura no estado de Goiás. Você falando na questão de coletivos, aí são vários coletivos em todo o Brasil trabalhando nessa perspectiva de sustentabilidade e mais ainda cidadania, de ocupação de espaço público. Como é que vocês se sustentam? Isso é muito dispendioso, isso tem muito custo financeiro? Vocês têm apoio de alguma entidade? Como é que funciona? A gente tem que ser criativo nesse ponto também, né? Aí que entra o processo criativo, né? Como que a gente vai sobreviver da arte, da cultura, da educação em um país que não prioriza esses temas? Então a gente faz captação de edital. Agora a gente está ocupando um espaço público lá, que é o Centro Cultural Washington Ribeiro. Então lá às noites a gente ocupa com a Escola de Circo, que é um projeto do Fundo Estadual de Cultura junto com o Fundo Municipal de Cultura. Então a gente captou recursos junto ao Estado. A gente também faz captação direta. A gente vende os nossos trabalhos, né, para uma empresa, para uma escola, contratar um espetáculo, contratar uma oficina, um serviço nessa área. Então, como todo brasileiro vive hoje, né, fazendo de tudo para poder sobreviver dentro desse sistema. Mas, como a Noa disse, isso não é trabalho, é qualidade de vida. Pois é, eu queria tocar nessa questão de qualidade de vida, porque afinal de contas, né,
todo o tema que permeia os nossos debates aqui no Conexão Ambiental, a gente sempre ressalta essa questão de buscar qualidade de vida, né? Gostei quando a Noah falou, olha, apesar de ser ou de fazer tudo isso, né, isto é qualidade de vida. Gostei muito dessa comparação aí, de ressaltar isso, Noah, que você fala, que é buscar qualidade de vida em meio a essa lógica, né, que esse sistema, que o mercado impulsiona a gente, né, é correr todo dia, é um sistema de transporte precaríssimo, ruim, caríssimo, e que o trabalhador tem que pegar. A grande maioria das pessoas utilizam, né, o transporte público, né? A gente tá aí de uns anos para cá também, obedecendo aí, né, talvez essa mística dessa lógica de 10 anos para cá, implementar os projetos de ciclovia aqui em Goiânia. Anápolis eu não sei como é que tá, porque isso também é qualidade de vida. Eu queria que você falasse um pouco dessa busca de qualidade de vida, trabalhando e sendo criativo. E aí, pegando o gancho um pouquinho do que o Cris estava falando sobre sustentabilidade, como que a gente faz. O Coletivo Piqui, instituição a qual eu faço parte, há 10 anos atrás se reuniu todo mundo cursando universidade, inconformado com a falta de emprego nas novas áreas novas tecnologias, todo mundo é comunicação social, tem engenheiro, tem fotógrafo, tem de tudo um pouco ali dentro, mas buscando espaço no mercado de trabalho que não tinha um espaço aberto para essa juventude que vinha com inovação acerca das profissões. Então o Coletivo Piqui se reuniu primeiramente de forma colaborativa e a partir daí foi tecendo arranjos que permitisse que ele se sustentasse, que ele se estruturasse para hoje ter uma vida, uma contribuição econômica efetiva com o mercado cultural da cidade e representativa. Qualidade de vida, porque eu acho que é uma opção, é um trabalho. Quando você se coloca ao fazer cultural, a atividade cultural, você está pensando em transformar a vida, você está pensando em levar conhecimento, levar a cultura do pensamento, você está pensando em formar cidadãos mais preparados, mais articulados, para que a gente não se veja refém, por exemplo, de uma situação política a qual a gente está vivendo. Então, é qualidade de vida, sim, você poder acordar todo dia e trabalhar com criança, você trabalhar uma perspectiva de transformação, de melhoria da sociedade a qual você está inserido. Eu acho que isso é muito mais que o trabalho, é uma missão, é uma opção. Você tem que ter nascido e sentido que é uma missão, eu acho, assim, de vida. O trabalho que a gente desenvolve através da cultura. É um trabalho que você entender o próximo, sentir o próximo, você tem que ser sensível para perceber a cidade que você está, os espaços de vivência da cidade, o que essa cidade demanda, o que essa comunidade demanda. Então, assim, não é só a gente estava conversando ali nos bastidores que as pessoas têm uma visão limitada de que cultura é o palco, o palanque, o show, as luzes, o holoforte, mas não é isso. A cultura é um trabalho de transformação, de entendimento da sociedade, do que ela quer viver, do que ela necessita. É você, às vezes, muito mais ouvir o que essa sociedade, o que esse cidadão está te emitindo. Então, assim, qualidade de vida eu acho que é isso. É você poder construir algo, um legado de sinceridade, de honestidade, de envolvimento com a sua cidade, enfim, e fazer desse trabalho algo que vá realmente impactar aquela comunidade que você vive de forma positiva. E nesse ambiente coletivo, né, de muita troca de saberes, de conteúdos, de cultura, de envolvimento com as pessoas ali daquela comunidade, a gente vai falar rapidamente depois no intervalo, porque a pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte: um desses grupos que atuam aí nessa efervescência é o projeto Boca do Lixo. E o Cristiano Cunha vai dizer pra gente, depois dos comerciais, o que é o Boca do Lixo. Daqui a pouco a gente volta com mais um Conexão Ambiental, tá? 10h20 agora. Rádio Brasil Central, 1270. Conexão Ambiental. Debate. Bom dia para você, meu amigo ouvinte aqui da Rádio Brasil Central. Rádio Brasil Central. AM 1270, você está ouvindo Conexão Ambiental aqui em onda média, curta e tropical. Agora 10h23, estamos conversando aqui com os nossos convidados, que é o Luiz Fragelli, ele é historiador
Conosco também o Cristiano Cunha, ele que é lá do projeto Boca do Lixo, e a Noá Luiza do coletivo Piqui, falando sobre o tema Processos Criativos da Cidade. E antes do intervalo eu tinha feito uma pergunta aqui para o Cristiano, falar um pouco do que é o Boca do Lixo, numa perspectiva mais de gerar mesmo consciência nas crianças, não é isso? O projeto Boca do Lixo é um projeto que a princípio previa o resgate das culturas tradicionais brasileiras e transformar isso de alguma forma em educação ambiental, para tornar esse processo mais criativo e mais atrativo. A gente trabalha com um público de 0 a 200 anos. As crianças, elas estão Legal, nesse quantitativo também. Para a criança, é mais interessante ela receber informação, pelo menos a gente entende dessa forma, que essa informação seja facilitada através de um processo artístico. Então a gente começou a pesquisar os ritmos tradicionais, o que se tinha de cultura tradicional. A gente chegou no circo também, a questão do palhaço, mambembe, né, do circo de roda, esse circo itinerante, e hoje está muito presente dentro do processo criativo do grupo. Então é um grupo que é constituído por jovens, né, essa proposta inicial através dos coletivos jovens, né, de fortalecer e incentivar o protagonismo juvenil nessas causas sociais, principalmente na causa ambiental, e hoje a gente chega nessa equação que não dá para se trabalhar a educação ambiental sem se falar de cultura, né, porque é a cultura que traz esse trato que a gente tem com o meio ambiente. Esse é todo um processo cultural, né, toda a degradação que a gente tem é um processo cultural, e o nome Boca do Lixo ele surge dessa questão cultural do lixo que a nossa boca produz, né? Você for fazer um lanche aí em qualquer lugar, ou em qualquer lanchonete, você vai ter uma noção simples do quanto de lixo que a boca nossa produz. Então, é Boca do Lixo, né? Que tinha que ser o nome do projeto. Cristiano, e nada mais, esse método que vocês trabalham, quer dizer, de você compartilhar com a criança, seja ela nessa idade que você falou aí, de 0 a 200 anos, né? Achei legal. Compartilhar com ela esse conhecimento utilizando a música, utilizando qualquer expressão artística, né? Não é novidade nenhuma esse método, mas é uma dificuldade, por exemplo, né, do nosso sistema educativo e da própria forma, por exemplo, como os governos, sejam eles municipais, estaduais ou federal, que percebe a cultura, e muitas vezes vem essa cultura de cima para baixo que não envolve, não compartilha, não coletiviza, né? Então, assim, nesse método não gera conhecimento. Sim. É isso? Ainda bem que a gente tem o SESC, né, lá em Anápolis, que é um fomentador, e paralelo a isso tudo, a gente vem desenvolvendo o projeto SESC Arte e Educação Ambiental, e esse projeto, a gente vem pesquisando, né, acima de tudo, pesquisando e fomentando a arte dentro do universo escolar, com foco na temática sustentável e ambiental. Dentro desse processo todo, a gente vem enxergando as dificuldades, né, e também as facilidades de se trabalhar dessa forma. Então, o Luiz Sérgio está aqui, a gente desenvolvendo esse projeto, a gente vem estudando, vem levantando o perfil desse público, entendendo como que esse público vive socialmente, os acessos que eles têm, para a gente poder falar uma linguagem mais acessível e fazer com que o método seja mais eficaz o possível, né? Então a gente está pesquisando, a gente está entrevistando, a gente está investigando, né, e questionando as pessoas se de fato elas estão vendo mudança das crianças dentro do cotidiano escolar, a questão do lixo e a questão também de se interessar mais por cultura, porque um grande desafio nosso é a formação de público. Não adianta, né, o SESC trazer as peças que trazem, os espetáculos que eles trazem, os shows que trazem, e as pessoas não entender, né, o porquê dessas atrações, que é tão diferenciada do que é oferecido para a sociedade de forma massiva. E aí não gera público, né? Se não tiver,
se você não desenvolve a percepção das pessoas em relação à pintura, à dança, à música e toda forma de expressão de arte, como é que se forma público? Aí não tem como entidades igual, por exemplo, o SESC, né, de promover, de trazer o artista, seja de onde ele estiver, lá do Nordeste, do Sul, né, enfim, de qualquer parte, se a gente não tem espaços para que a pessoa, a criança, o jovem, o adulto, né, o velho, perceba, né, as formas, né, não perceba através da música, da dança, da pintura, enfim, de toda forma de expressão artística, se ela não está inserida nesse meio, como é que você cria, né? Como é que se cria público? Como é que se abre outros espaços se não há público, né? Aí eu queria que o... É até bom, dizer também que o SESC já tem uma tradição nesse sentido de promoção desses eventos. E há um preço muito barato em comparação com as peças que vêm aí de fora, às vezes com apoio da Lei Rouanet, e é um assunto interessante a gente falar depois, vem com apoio da Lei Rouanet, quer dizer, com os custos pagos a custos altos para o cidadão, para a pessoa que vai lá consumir esse evento cultural. E aí o Sérgio poderia falar para a gente, o Luiz Fragelli, que ele é representante do SESC, falar dessa importância que o SESC tem e que enxergou isso nesse processo cultural, né, de formação aí cultural do povo de Anápolis. Eu acredito que dentro disso que a gente está falando, processos criativos, né, em qualquer lugar, só na cidade não, fomento, formação e principalmente comunicação, né? O fomento é aquela parte de você trabalhar os artistas locais, trabalhar os grupos locais, dar espaço para esses grupos, contratar as pessoas que trabalham também por trás, né, que montam a estrutura, o segurança e todo mundo. Você está fomentando uma cadeia produtiva, né? Então isso é um compromisso que a gente tem com o local, né, com a pessoa do local. A questão da formação não é uma questão só da formação do público para ele ter uma sensibilidade estética, né? É muito mais que isso, é a formação do público para que ele tenha uma consciência crítica social, uma consciência crítica social, que ele se sinta um ator de tudo que acontece, ele se sinta um ator na construção daquilo que está em volta dele, né? E aí entra a comunicação, porque hoje a pessoa ela se comunica com tudo, o ambiente que ela vive, o ambiente que ela ocupa, o ambiente que ela produz, ela tem que se comunicar com tudo. Quando você falou aí de ciclovia, é uma forma de comunicação do ambiente urbano com as pessoas. A gente estava conversando, eu e o Cristiano, que a cidade ela foi feita para o carro, não para o pedestre. Exato. A cidade foi feita para que ela gere, parece que para a grande indústria, e não para aquele pequeno consumidor, né? Então, hoje, nos últimos, desde do final da década de 70 para cá, é muito discutida essa questão da sustentabilidade, que não é só uma questão ambiental, é uma questão de como tudo se envolve, como tudo se completa, uma questão da percepção entre o ser e o espaço, mas também entre o espaço e o ser, porque quem toma conta do espaço muitas vezes não é o poder público que faz tudo isso, ou grandes instituições. Então como que isso se comunica, né? Então acho que o processo criativo, quando o vizinho sai na rua e conversa com o outro, que eles falam de um problema e que eles buscam uma solução para aquela rua, isso é um processo criativo. E isso tem que ser mais fomentado, isso tem que ser mais articulado, isso tem que ser mais bem visto, né? Hoje a pessoa tem medo de sair na rua, né? Ficar na porta de casa. Exatamente. Ficar na porta de casa de noite, antigamente a gente fazia isso, hoje a gente não faz. Então isso é processo criativo que está acabando, né? Então quando os meninos falam que tem 10 anos que a gente tá na luta, né? O SESC tem muito mais, o SESC faz 70 anos, né? Que o SESC está nessa luta social. Mas dentro do nosso contexto, de Anápolis, no nosso ambiente, tem 10 anos que a gente se comunica,
né? Tem 10 anos que a gente tem uma mesma busca de fomento e tem uma busca, uma preocupação com a formação, mas a formação do público para ir nos eventos e que entenda aquilo ali, que no final participe de um debate, mas principalmente a formação do cidadão para que ele seja um crítico de tudo isso que acontece em volta dele, para que ele tenha certeza de que ele faz parte. A gente tem respeito por onde a gente vai levar toda essa informação. Opa! Pois é, eu Muito legal, tô vendo né? aqui uma sugestão aqui do nosso diretor aqui. Olha só, Luiz, para você mesmo. No sentido, no sentido de que a arte tem a responsabilidade e a capacidade de reformular essas relações humanas que você acabou de pontuar, de falar aqui, e econômicos, mudando para relações sustentáveis. Gostei, entendi. A arte, o bacana da arte é isso. O que é arte e o que é cultura, né? Hoje é uma discussão muito grande sobre isso. Então, cultura envolve muita coisa, né? E a arte, quando você olha a arte, o que é? É quanto aquilo te dá algum valor. É quanto aquilo te valoriza em questão de despertar um interesse, é quanto aquilo tem um valor crítico, é quanto aquilo tem um valor social. Então, a arte, ela é muito importante no dia a dia. A arte, geralmente, ela responde àquilo que está acontecendo em volta dela. E o artista é o sensível. E necessariamente ela não tem que buscar a exploração material, né, inclusive de matéria-prima, necessariamente não, né? Não tem que, necessariamente ela não tem que vender um disco, não tem que vender um produto palpável. Isso que você falou sobre o conhecimento muito grande, que o Cristiano destacou aqui quando faz essa relação com o seu público, com a criança, trazendo ela para reflexão, né? Hoje o processo produtivo é muito importante dentro da arte também. Algumas pessoas não gostam, mas existe um mercado industrial em cima da arte, né? E isso é bacana também, porque isso dá o valor. O meio cultural hoje é um dos que mais emprega, que mais dá retorno para o PIB dentro do Brasil e no mundo. É o segundo setor econômico que dá mais rentabilidade depois do tecnológico, é o cultural. Então isso é importante, mas a questão da sustentabilidade, ela está envolvida em todo o processo, em toda a cadeia produtiva do artista. Hoje existem muitos artistas, grandes artistas, que trabalham com aquilo que eles têm na mão, que eles reaproveitam, que eles reutilizam, e isso está expresso na arte, né? Os meninos também. Cristiano, quando dentro disso que o Luiz falou, e aí você já tinha adiantado, eu quero fazer essa conexão. Quer dizer, quando o projeto Boca do Lixo trabalha essa questão, né, da reflexão sobre o ser humano consumir de forma mais equilibrada, mais consciente, não gerar tanto resíduo, tanto lixo, é disso aí que eu fiz a pergunta, né? Necessariamente você não tem que trabalhar em cima de um produto, a venda de um produto ou de uma matéria-prima para se vender, para se consumir, né? Embora a indústria cultural também age em cima disso, mas é desenvolver essa percepção, esse conhecimento, né, em torno de uma criatividade. Agora eu vou viajar aqui, mas você me mantém aqui com os pés no chão, viu? Senão eu vou e dar sentido para esse ser humano, para essa criança, desenvolver, né, um adolescente mais consciente e um adulto mais consciente no sentido de perceber que ele pode ter qualidade de vida, como a Noah falou aqui, né, qualidade de vida sem impactar tanto os espaços, sem impactar tanto, né, a água, o rio, o solo, né, a fauna, a flora. Essa questão do impacto que a gente gera é um fato muito catastrófico, eu diria. Sim, parece bonitinho o trabalho nosso, que legal, que bonitinho, né? Falar de arte, falar de cultura, falar do meio ambiente. Só que o que está despertando nessa juventude agora, dessa geração que nós vimos, é a necessidade de continuidade. Então, toda essa questão sustentável nada mais é do que assim, é um aviso, né? Ou a gente vira uma economia que tenha produtos sustentáveis, ou vai chegar um momento que
né, não vai depender da gente. Né? O ser humano não produz água, o ser humano não produz ar para respirar. Então são questões essenciais que estão em jogo e que por detrás disso tudo a gente está discutindo, né, profundamente essa mudança, né, que no futuro contribuirá para uma melhoria na qualidade de vida e na permanência do ser humano nesse planeta. Então, essa questão da produção, e do impacto, ela é muito importante. E a gente trabalha com uma produção que gera um produto para a sociedade que é uma questão que é ligada aos nossos sentimentos, às nossas emoções, né? É o que preenche internamente o ser humano. Não é aquela questão, naquele bem material que você compra, né, um celular ou uma roupa que tem uma função ali muito limitada. A gente trabalha também com o conceito que a arte, a cultura, a educação são bens, né, de extrema necessidade para a sociedade. E quando a pessoa vai assistir um espetáculo nosso do Boca do Lixo, vai numa peça de dança no Sesc, vai num show lá no Joana d'Arc, no Centro Cultural, ela se alimenta daquilo ali, né? É uma pessoa transformada a partir daquela experiência, ela vai sair de lá com uma sensibilidade mais aguçada. Então esses produtos é o que alimenta o ser humano internamente. Então, vendo pela questão da sustentabilidade, a gente considera que é um bem essencial e a gente precisa fomentar a educação, arte e cultura. Nós estamos, você, meu caro amigo ouvinte da Brasil Central, está aqui com Conexão Ambiental e vamos chamar rapidamente um comercial, Cram? Vamos, eu queria deixar uma pergunta no ar, porque o nosso próximo bloco já é o final e ele é um pouco mais curto. Uma pergunta para os três vão ter 1 minuto e meio, 2 minutos para pensar e a gente volta com essa pergunta. É o seguinte, nesse assunto que nós estamos conversando aqui, há 2 semanas aconteceram 2 coisas importantíssimas em relação ao meio ambiente e em relação à cultura no país. O debate aí sobre a PEC 65, que inclusive foi tema do nosso programa passado, que é o fim do licenciamento ambiental, é uma tragédia para o país. O fim da licença ambiental e também o fim do Ministério da Cultura. Queria que a gente fizesse um paralelo aí, no próximo bloco a gente falar sobre esses 2 assuntos. Beleza, agora 10 horas e 41 minutos, daqui a pouco voltamos. Rádio Brasil Central, 1270. Conexão Ambiental. Debate. Você está ouvindo o programa Conexão Ambiental aqui na Rádio Brasil Central. Muito bom dia para você, 10 horas e 43 minutos. Hoje debatendo processos criativos da cidade. Convidados nós temos o Luiz Fragelli, que é historiador, o Cristiano Cunha, ele que é membro do projeto Boca do Lixo, e a Noa Luísa do coletivo Pequi. O Emerson deixou uma pergunta antes do intervalo. Vamos retomar falando da PEC 65 de 2012, né, Emerson? Pois é, 2 tragédias, né? Lembrando aqui, não lembrou bem aqui, né? Que é o fim a PEC 65, que nós falamos no programa passado, que é o fim do licenciamento ambiental no país. E também, nessas 2 semanas que passaram aí, essa outra tragédia que foi o anúncio do fim do Ministério da Cultura. Cristiano. Eu vou entrar nessa questão do licenciamento e depois eu passo para a Noé e para o Luiz arrematar a questão do Ministério. Lógico que, assim... enquanto a gente vive a era da informação, quando as coisas tendem a evoluir os processos, a gente vê situações de regressão, né? Como que você caminha para trás, né? Um Brasil que é um país tão diverso, né? Que é referência em questões ambientais por conta da Amazônia e outras questões, dá um passo para trás tão grande assim, na luta contra a degradação socioambiental, né? O licenciamento é um veículo, um meio de se organizar as questões para poder ter o menos impacto possível no meio ambiente.
Então você tem ali a empresa que é obrigada a dar uma destinação correta para os resíduos que ela produz. Se você tira o licenciamento, né, você permite que as empresas atuem diretamente contra o meio ambiente sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de regulamentação ou de restrição. Então a gente deveria aprimorar o licenciamento. O licenciamento também, que é um objeto dentro das secretarias de meio ambiente, é um objeto de lucro indevido, né? A gente tem aí dentro das secretarias um grande processo de corrupção envolvendo o licenciamento ambiental. Isso deveria ser apurado e melhorado. Então, se você dá um passo para trás nessa questão de diminuir as restrições do licenciamento, a gente vai colaborar para um final trágico dessa história toda. Então, a gente está falando aí são de grandes catástrofes, né? A questão da qualidade da água, a questão da qualidade do ar. Então, são bens essenciais que a gente não vive sem eles. Então, ou o assunto é sério, ou a gente não precisa fazer grandes planos para o futuro, né? Com vocês aí. No ar. Bom, e pegando aqui o gancho do Cris sobre o fim do Ministério da Cultura, o fim do Ministério da Cultura, ele representa muito mais do que a gente viu várias críticas nas redes sociais, artista preocupado com Lei Rouanet, artista preocupado com a grana que ganha do governo, sendo que a realidade é totalmente o inverso. O Ministério da Cultura e as políticas nacionais para a cultura, elas são importantes porque elas justamente combatem uma política de balcão corriqueira, uma política de balcão que há tantos anos permeou o Sistema Nacional de Cultura. Com o fim do Ministério da Cultura, o que representa a indignação da classe é devido a um Sistema Nacional de Cultura amplo que abarca secretarias de Estado, secretarias de município, que cria diretrizes para o município, para as prefeituras, para os governos de Estado, que cria conselhos de participação popular nos municípios, que são os Conselhos Municipais de Cultura. Ou seja, um Plano Nacional de Cultura que coloca o cidadão nas periferias, nos interiores do Brasil, como protagonista, como participante, como locutor ativo na construção de política pública nas suas regiões, a fim de atender as reais demandas dessas regiões, e você coloca na mão, você juntando ali as pastas, você dá espaço para a política de balcão costumada, que é de costume dentro da cultura. E aí eu pego o gancho da Lei Rouanet. Muita gente bateu, principalmente nas redes sociais, que artista é vagabundo, que Lei Rouanet é apadrinhamento, é grana. Lei Rouanet é uma realidade tão distante de nós, trabalhadores, fazedores de cultura, que estamos aqui na ponta, que estamos aqui distante dos grandes eixos da indústria cultural. Queria até nós que fosse mais fácil o acesso, porque uma vez que aprovada também não significa captada, e já é uma luta que você vai também no esquema de corrupção grande, né, dentro das secretarias, dentro da... Enfim, o Ministério da Cultura, o fim do Ministério da Cultura representava uma censura de pensamento, uma censura de um movimento cultural que está transformando no Brasil profundo, que está criando jovem, adolescente consciente, participativo, percebendo a sua cidade, demandando dos poderes estaduais, municipais e federal aquilo que eles querem, que eles necessitam enquanto contribuintes, enquanto cidadão. Enfim, o fim do Ministério da Cultura significa um retrocesso de pensamento mesmo, de apropriação do indivíduo, do seu espaço, da sua cidade, do seu direito. Eu acredito que isso simboliza bem o que é a precariedade da política ainda no Brasil e da representatividade social, né? Porque você vai acabar com a lei que protege o meio ambiente e outra que extingue o Ministério da Cultura. Então você está agindo contra o povo, você está agindo contra o país e você está a favor de interesses dos grupos que são minoritários, mas que dominam, infelizmente, não só o país como o mundo, né? Você vai lá no Congresso, você tem a bancada da bala, a bancada dos evangélicos, a bancada da soja, mas você não tem a bancada do meio ambiente, você não tem a bancada da cultura e você não tem a bancada da educação.
Eu ouvi Então, falar que nós temos isso. a bancada da bicicleta, mas assim, achei ótimo, legal criar uma coisa assim, mas assim, sem expressão. Sem expressão, porque na verdade, assim, enquanto a gente não mudar esse sistema eu acho que essas questões ambientais, culturais, elas não deviam nem ser discutidas mais. Tem que ter um projeto lá de Estado, que é para todo mundo, que é para gente, que é para quem está vindo daqui 100 anos, seja um projeto de Estado. Proteção ao meio ambiente, proteção à cultura, proteção à educação. Independente do que acontecer, pode cair o mundo e isso não pode mudar, não. Exatamente, que venham governos e que isso não tenha Independente. paralisação, não tenha corte de verbas, Aí- não tenha... Quer dizer que a gente vai viver assim, entra o governo, é de um jeito, entra outro, é do outro. Não tem condição mais de a gente viver assim, não. A gente tem que se unir. E esse programa aqui, por exemplo, é uma forma de união, né? Você Conexão. traz gente aqui... conexão. Você traz gente aqui para poder falar de assuntos extremamente importantes para todo mundo, né? E que vão a favor de quem está ouvindo, vão a favor de quem está ou que não está ouvindo também, mas a gente está batalhando por uma coisa em comum. Então são coisas assim, independente do governo que entrar ou que sair, não mexe na cultura, não mexe na educação, não mexe no meio ambiente, não. A gente tem que ir para frente, mexe se for para melhorar. Agora, se for para regredir, não, por favor, isso é tragédia, enfiar uma faca nas costas de todo mundo. Isso é Isso é censura de tragédia. pensamento. Chega, né? Exatamente. Chega de viver Isso é assim. tragédia ambiental, cultural, educacional, de saúde, enfim, né? Cultura complicado. e meio ambiente tem tudo a ver. A gente falou agora de demarcação de terras indígenas, de quilombolas, de movimento afro. Então, assim, são duas Indígenas. coisas que estão juntas e que precisam estar juntas, né? Cultura, educação, meio ambiente, dar destino certo ao seu lixo, defender o direito de igualdade a todos, de gênero, enfim. É uma coisa ampla e que a gente vai ter mais oportunidade. Com certeza teremos, porque o programa está chegando no final. Eu quero agradecer a participação aí da Noá Luísa, ela que é lá do Coletivo Piqui. Leva o meu abraço a todos lá. Parabéns pelo trabalho. Continue essa Agradeço o guerreira, convite, viu, Noá? O espaço. Obrigado, gente. Obrigado à participação do Cristiano Cunha, do Projeto Boca do Lixo. Parabéns pelo trabalho. Nós agradecemos o espaço aí da RBC e somos parceiros. O dia que vocês precisarem debater e discutir o tema e precisar do nosso aporte intelectual, estaremos à disposição. E o Certamente. nosso Luiz Fragelli, lá do SESC, ele que é historiador, MBA em meio ambiente, também tem outro MBA em políticas públicas e culturais. Obrigado, viu, Luiz? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Um ambiente muito bacana e vida longa aí ao Conexão, tá? Que vá para 2 horas. Que legal. Em cadeia com FM, quem sabe, né? Com certeza. Valeu, gente. Obrigado. Ok, obrigado pela participação do CRAN, que dominou o programa com as suas intervenções sempre pontuais. Obrigado, Emerson CRAN, pela participação. Valeu, é nóis. Emerson, o programa teve produção e reportagem do Fausto Borges, está lá junto com o Ricardinho lá no áudio. Grande abraço ao Fausto. Editorial de Yara Galvão, gravação e edição de Eduardo Faria, Ricardo Souza na mesa de áudio. A direção de estúdio é dele, Fausto Borges, supervisão Fernando Kozak, gerência de rádio Jair Cardoso e a apresentação é Emerson Cran e minha, Ernesto Fleury. Pois aí, o Conexão Ambiental termina agora, lembrando aí você, né, das atividades do Sesc Anápolis, né, entre na página do Sesc, veja lá as atividades da Semana do Meio Ambiente, as atividades dessa Semana Cultural que passou aí, né, e participe, o Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. Vem aí o correspondente Brasil Central com José Calazans e a gente se encontra na próxima sexta a partir das 10 horas da manhã. Até lá, tchau! Valeu, gente! Você ouviu Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.